Boa tarde, gente. Hoje estamos aqui mais uma vez no podcast Adilçando. Meu nome é Laura. Meu nome é Susan. Meu nome é Vergara. Meu nome é Edson. Meu nome é Joaquim. Meu nome é Borba. E hoje a gente veio dar a nossa opinião sobre a questão dos trabalhadores, como eles são explorados. E da indústria, Da assim, indústria em geral. É. Bom, então na aula a gente pegou textos e imagens. E a imagem que a gente pegou foi um quadro da Tarsila do Amaral, pintado em 1933. O quadro retrata 51 operários da indústria que pertencem ao acervo do governo do estado de São Paulo. Então, isso mais é uma crítica social sobre a industrialização de tudo, assim, em geral, das fábricas, e como os trabalhadores eram oprimidos, assim. E o que fez, e agora a gente vai falar um pouco do Karl Marx, que ele foi um filósofo, economista, historiador, sociólogo, teórico político, jornalista, revolucionário socialista alemão. Bom, ele se juntou junto com Engels em 1848 e eles decidiram que eles estavam cansados de ser explorados por serem trabalhadores e não terem seus direitos. E eles decidiram querer os seus direitos. E nisso eles iniciaram uma luta contra a burguesia e o capitalismo, mas para isso eles não podiam fazer isso sozinhos e eles tiveram que pedir ajuda a outros proletariados. E acabaram que, foi uma luta muito, longa contra a burguesia, o capitalismo e etc. Depois de um longo tempo, eles conseguiram um papel de reivindicação dos trabalhadores e esse ano marcou muito a história europeia e mundial por conta de eles finalmente, depois de uma longa batalha contra o capitalismo e a burguesia, eles conseguirem os seus direitos. Tem uma curta do Charlie Chaplin que ele tá trabalhando numa fábrica e tem um monte de peça passando numa esteira. E nessa curta é para ver como que os empregados, os operários eram vistos como uma coisa, um objeto de trabalho, que eles não têm nem tempo para descanso e como a mínima coisa que eles fazem errado, o chefe deles já maltrata eles de uma maneira desumana. E começaram a substituir operários por máquinas também, né? Sim, tirando a mão de obra. Sim. E voltando na pintura, a pintura retrata o momento da industrialização brasileira, principalmente a paulistana. Com Getúlio Vargas, o país passou a se industrializar a classe operária. Começou a surgir o quadro mostra diversa escultura de povo oprimido pelas elites, representa pela fábrica ao fundo. Então isso foi mais uma questão social que aconteceu no Brasil, quando a indústria começou a iniciar no Brasil e muitas pessoas foram trocadas por máquinas, ficaram sem emprego, ficaram desamparadas, né? Bom, voltando sobre esse assunto da arte, eu queria falar agora sobre uma pintura que foi pintada por Portinari em 1934, que mostra um trabalhador negro típico das fazendas de café do século XX, com uma enxada nas mãos e plantações ao fundo. Lá aparecem os braços e pés maiores do que o resto do corpo. Isso era uma deformação bastante característica das figuras desse pintor, do Portinari. Isso representava a sua necessidade de valorizar o trabalhador brasileiro e, ao mesmo tempo, demonstrar a figura dramática e comovente do negro, marcado pelo sofrimento do trabalhador nas fazendas. Essa arte foi uma das mais famosas obras desse pintor. Agora, trazendo um pouco o assunto sobre a Revolução Industrial, que é considerado uma das primeiras revoltas dos operadores, eu vou trazer junto o ludismo. O ludismo foi um movimento social ocorrido na Inglaterra entre os anos de 1811 e 1812. O movimento ia de contra os avanços tecnológicos ocorridos na Revolução Industrial, que ocasionaram na substituição do trabalho humano por máquinas. A Revolução Industrial começou em São Paulo, era o grande polo industrial do país que havia se espalhado principalmente pela região sudeste. O que causou foi os ocorridos de inovações tecnológicas e serviços da produção, mão de obra disponível, estímulo ao ar livre, comércio e capitais. Como a Revolução Industrial impactou o Brasil? Surgimento das grandes cidades e com elas dos problemas de ordem social, como a superpopulação, aumento de doenças, desemprego e a maior disponibilidade de mão de obra barata. Avanços no setor da saúde que possibilitaram melhorias na qualidade da população. E, na verdade, ela começou em 1930 no Brasil,
foi quando tudo começou e depois deu tudo isso que a Evelyn acabou de falar. Esse foi o podcast Edil Sandra, a gente espera que vocês tenham gostado. A gente falou um pouco de artigos, algumas opiniões. Um resumo geral, galerinha. Resumo geral, isso assim. aí. E foi isso. Foi isso, um beijo no coração de todo mundo e até mais. Beijo. Beijo. Manda beijo, Borba. Beijo. Manda beijo, Vergara. Beijo. Manda beijo, Joaquim. Beijo. Oi, Borba do Futuro. Oi, Borba do Futuro. Oiê. Oiê. Qual é a cor da tua calcinha, Borba do Futuro?